De que forma podemos manifestar a caridade? Existem condições mais favoráveis à partilha? O pouco com Deus é muito? Você acredita nisso? Essa e outras questões serão esclarecidas hoje com o auxílio dos nossos amigos espirituais e à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou Adriana Nogueira e essa é a Casa da Fraternidade na sua casa, trazendo esperança, aprendizados e muito amor através desse canal. Jesus, soberano mestre, compreendemos que nessa escola chamada Terra há alunos em diversos degraus. Alguns mais adiantados, outros mais atrasados. Mas o importante é que todos estão aprendendo, corrigindo e melhorando. Busquemos compreender as nossas limitações e a dos outros, dos nossos irmãos, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são os elementos essenciais para mantermos a nossa saúde física, o nosso equilíbrio emocional e espiritual. Lembremos-nos de que Jesus está no leme desse barco da vida, nos guiando e nos amparando em todos os instantes. Agradecemos, Senhor, o seu amor providencial. Que assim seja. A mensagem de hoje vem falar, assim também como a prece, sobre a esperança. E o que é a esperança? A esperança é o que nos faz, em meio à tempestade, abrir o nosso guarda-chuva colorido. A esperança é ver apenas pequenos pontos de luz na escuridão, mas deixar-se iluminar por completo. A esperança é ter forças para tentar outra vez, mesmo quando o mundo lhe diz para desistir e lhe tira o chão. A esperança é ter coragem de criar expectativas positivas. É pensar que sempre haverá uma saída. É saber que não há mal que dure para sempre. Quem tem esperança sabe que a qualquer momento coisas boas poderão acontecer. E o impossível se torna possível, porque somente no coração em que há esperança acontecem milagres. Manter a esperança viva, atrair o melhor, ter gratidão por tudo. Meus queridos irmãos, vamos à leitura do Evangelho de hoje, continuando o capítulo 13, os itens 5 e 6. E nós vamos falar hoje sobre o óbolo da viúva, a oferta da viúva, ainda continuando dentro do tema a caridade. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhes: Eu vos digo em verdade, que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Essa é uma passagem que está nos evangelhos de Marcos e Lucas. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem a elas que é para fazerem um bom uso. A intenção é louvável. Sem dúvida, pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada. Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-los a si mesmo. E se derem algumas alegrias a mais de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta,
sob a condição de darem o resto aos pobres. Essa segunda intenção, dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças e de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício agradável a Deus. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras como descobertas de tesouros, uma chance incerta e favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar para os secundar nas pesquisas dessa natureza auxiliares entre os espíritos? Seguramente eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência, mas se ela é negada, é preciso submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, encontrará 1000 ocasiões. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém que, tendo o livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode doar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Continuamos a falar sobre a caridade, nesse capítulo 13. Sobre a partilha, sobre entender que à medida que dividimos, recebemos tudo o que necessitamos. Jesus estava no templo, conforme o texto nos fala, próximo do local reservado para as oferendas, quando presenciou enormes quantias em dinheiro ali depositadas, e também uma singela doação de uma viúva que depositou uma moeda de pouco valor. Muitos se aproximavam do local e jogavam grandes quantias de dinheiro sobre o piso de pedras, visando despertar a admiração de todos. De fato, quem teria doado valor mais significativo? As grandes quantias? Os ricos, que doavam abundantemente para serem vistos? Ou a viúva, que sacrificou timidamente o único tostão que ela tinha? O que Jesus espera de nós de verdade é fé e vida sincera, e não grandes manifestações de piedade, acompanhadas de vãs pretensões. Por isso, ele chama a atenção dos apóstolos e lhes diz: olhai para aquela mulher, uma pobre viúva maltrapilha, que deposita no cofre apenas 2 moedas de pequeno valor. Pois bem, foi esta pobre viúva que lançou
mais do que todos ali. Ela doa do que possuía para a sua subsistência, que é um sinal de profunda e verdadeira confiança em Deus. Não teme lhes faltar o necessário. Ela vai além do que é negado pela precarização do sistema sócio e econômico daquela época e que ela também era submetida. O gesto revela a espontaneidade, a verdade de sua pessoa e atesta que a sua dignidade reside no poder de alcançar voos, na liberdade de amar. Profundamente sensibilizado, Jesus faz questão de destacar o seu jeito, as suas vestes e de valorizar a importância da humildade de ser daquela mulher, repleta de amor. Ela reflete uma luz que não conhece o ocaso, de uma vida que supera o sopro da morte e das privações. Santo Ambrósio escreve assim: a dádiva da viúva foi medida não pelo peso, mas sim pela gratuidade de sua entrega. E acrescenta ainda o outro santo da Igreja Católica, São Jerônimo, que vem nos falar que quem não possui nada pode ter tudo, enquanto quem detém muitas coisas pode carecer da condição de possuir o essencial. De modo concreto, meus irmãos, a ação da pobre viúva proclama o mandamento maior, que é amar a Deus com todas as suas forças. E os apóstolos, os amigos e companheiros de Jesus, naquele dia em especial, perceberam quanto é decisivo abraçar a simplicidade e desapegar-se de tudo para viver a fraternidade e se doar, sem reservas, à missão evangelizadora. Nas palavras de Jesus, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. É muito forte essa palavra de Jesus, porque ele não promete fortunas, ele não promete nada fácil. Ele quer apenas que você deixe tudo para trás, que você abandone a vida que você tinha para o seguir, para trazer, para incorporar à sua vida uma nova proposta. Jesus falava do desapego numa forma bem ampla e dizia que ele próprio, o Filho de Deus, não tinha onde reclinar a cabeça, pois não possuía nada além de suas vestes e seus saberes intelectuais. A pobreza, o desapego, tem o sentido da liberdade interior, de não ceder aos impulsos da ganância, do acúmulo e da individualidade. Demonstra a nossa capacidade de doar, de se doar, de pensar coletivamente, de defender que todos tenham as mesmas condições de acesso. Demonstra nossa capacidade de entrega, de abandono nas mãos de Deus. E nossa condição de igualdade e de irmandade. É fantástica a lição que nos traz o Evangelho de hoje. Numa sociedade patriarcal, cujo poder religioso e familiar se encontra nos homens, Jesus usa a figura da mulher descredenciada, socialmente falando, viúva e pobre, para emergir, exercendo o seu protagonismo diante de Deus. Acende um farol em meio aos rochedos da ganância, do egoísmo, abrindo as cortinas para a recomendação final de Jesus. Quem pensa ganhar o mundo inteiro para salvar sua vida, vai perdê-la.
mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Jesus fala no sentido de perder a vida, não no sentido da morte, mas no sentido de abandonar velhas práticas, velhos costumes, de deixar essa roupagem do homem velho e renascer através da sua mensagem de amor, de esperança, que falamos no início, através da mensagem e da oração. Mensagem de recomeço e de renovação. Jesus divino e amado Mestre, Tu que és o caminho, que conhece tudo do nosso interior, nossas intenções e nossas ações. A uns o Senhor cura, a outros o Senhor consola, e a tantos outros o Senhor chama, vem e segue-me. O convite é feito todos os dias. A nossa resposta deve ser imediata. O nosso sim, o nosso levantar e seguir corajosamente. Ir para o servir, para o serviço, para uma vida inteira ao lado do Senhor, para termos as tempestades acalmadas e com Ele, com Jesus, o Mestre, aguentar firmes e perseverantes na fé e testemunhar como Deus é bom com aqueles que o escolhem servir. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso lindo encontro de hoje. Que, a exemplo da viúva, possamos dar o nosso melhor, o nosso tudo e o nosso todo. Esse mundo será melhor, mais humano e mais bonito se cada um de nós pensar e acreditar que somos sim uma grande família e que nós temos sim o poder em nossas mãos de diminuir as diferenças, as distâncias e as dores. Um dia, meus irmãos, retornaremos todos ao nosso lugar de origem e veremos como foi valiosa as vezes que usamos de empatia e amor. Finalizo o nosso encontro de hoje com um poema de Tiago de Melo que diz assim: fica decretado que a partir desse instante haverá girassóis em todas as janelas, em todas as casas. E que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra. E que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Que bonito, que acalentador, né? E com essas palavras doces que afagam o nosso coração, me despeço de vocês hoje, desejando uma boa e produtiva semana. Até o nosso próximo encontro.